Opa galera, tudo bom? Estamos começando mais uma edição do Convergência e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o jornalismo imersivo. Com a gente aqui para bater um papo a Lorena Tarsa, que é professora, jornalista, mestre em educação, doutora em comunicação, e ela vai contar um pouco para a gente sobre essa experiência do jornalismo imersivo, o que ele é, para que ele serve. Bom, muito obrigado, Lorena, por participar com a gente do Convergência. Eu que agradeço. Bom, para iniciar assim, você poderia contar para a gente o que é o jornalismo imersivo? O jornalismo de imersão é uma nova linguagem. A gente diz que é nova porque agora que a gente tem os equipamentos realmente para tirar maior proveito dessa tecnologia. Mas seria uma mistura de 3D com imagens em 360, realidade virtual, a linguagem dos games. Então é uma imersão no ambiente. Em termos de jornalismo, seria a possibilidade de explorar outros sentidos, assim, como se você entrasse na história e não apenas lesse, ouvisse a história. Então uma nova possibilidade assim, de contar com mais riqueza os acontecimentos reais. Please attach the Samsung Galaxy S6 into the Gear VR now. Whoa. Hello. E hoje ele já é utilizado por diversos veículos. Como que ele é utilizado assim dentro dos maiores veículos de comunicação que a gente tem hoje? Na verdade, a gente não tem ainda uma grande produção em realidade virtual, em jornalismo imersivo, porque é muito trabalhoso de fazer. Normalmente quem está fazendo são empresas terceirizadas. A gente vê muita coisa, principalmente no universo mais da ficção, dos documentários, mas tem algumas experiências muito interessantes, principalmente de universidades, principalmente de uma professora americana que se chama Noni de la Penha. Há muitos anos, já deve ter uns 4 anos que ela está estudando bem a fundo essa linguagem, essas possibilidades dessa linguagem. E agora a gente começa a ver outras produções de jornais, mas normalmente em parceria com empresas maiores, com empresas produtoras de cinema, porque não é fácil fazer. Quais que são assim, os principais equipamentos que são utilizados para fazer esse jornalismo imersivo? O que é utilizado de equipamento tecnológico mesmo? Pois então, essa é a complicação, né? A gente tem que, na realidade, fazer uma ambientação em 360 graus. Então você tem duas possibilidades. Ou você vai para o ambiente e pega as GoPro, né, normalmente, coloca mais ou menos umas 16 GoPro no formato de um capacete, e aí você faz a gravação em 360. Ou então você faz o universo, representa o universo como nos games, né? Aí é uma coisa muito interessante para o jornalista principalmente, porque ele começa a ter que ir para a rua e saber não apenas, não ouvir as pessoas, mas saber do ambiente, saber que tamanho era, que cor era, né, que barulho que fez na hora. Né? Realmente você tem que saber relatar uma história como se fosse um filme, para a pessoa poder imergir e participar daquela história. Então os equipamentos, né, na hora que depois que você faz o registro das imagens, você usa renderização 3D, né, você usa os softwares de games, ainda não tem um software específico para a produção de jornalismo imersivo. Existe aquele óculos, né, uma espécie de óculos que o Google lançou. Como que é que ele funciona? Ele já tem aqui no Brasil? Como que é que ele funciona exatamente, assim, esse óculos? Tem. Os óculos de realidade virtual não são novos também, né? A Samsung lançou um e o Facebook acabou de comprar uma empresa que fez o óculos VR. Né? Então, quando uma empresa grande como o Facebook investe em uma tecnologia dessa, a gente vê realmente que tem uma movimentação de mercado em torno disso. Então, nós temos a Samsung, nós temos a HTC, nós temos o Facebook, todos investindo em equipamentos. Os óculos, eles são óculos, na verdade, que eles trabalham junto com os telefones celulares, né? Porque ali no telefone celular você passa o vídeo em 360, né? O YouTube, desde o ano passado, o ano atrasado, ele já aceita os vídeos em 360. Então, muitos vídeos podem ser acessados no próprio Face, outros em aplicativos pelo celular. Então, você tem uma lente que você coloca próximo ali ao celular, com 2 imagens. Então, você tem a montagem do 3D com as imagens em 360 graus. E com o áudio, né, normalmente você tem que colocar o fone de ouvido, te dá a impressão realmente de imersão. E aí, com o osciloscópio do telefone celular também te dá a possibilidade de movimento dentro daquela imagem.
please. Você acha que tem alguma desvantagem nesse tipo de jornalismo imersivo? Assim, tem algum fato que não é tão legal pelo fato daquela pessoa que está ali assistindo a matéria, ela praticamente participar da matéria junto com... Como toda linguagem, né, a gente não tem muita noção do poder dela até a hora que a gente começa a utilizar. Né? Então, se a gente pensar bem assim, o que foi a possibilidade da fotografia para o jornalismo, quando ela foi pela primeira vez, você conseguiu ver o fato em imagem, né, ou a televisão, né, provavelmente o impacto tenha sido o mesmo, trazendo as questões éticas que também traz o jornalismo imersivo. Né? Então, principalmente quando você reproduz uma cena, né, e que cena é essa que você vai reproduzir? Né? Você vai colocar realmente todos os elementos reais que estavam ali, né? Por exemplo, se for igual a Noni de la Penha fez um vídeo sobre uma explosão terrorista na Síria. Né? E você imagina, se você está no local, as imagens que você vai ver. Né? Então, no jornal a gente já tem uma certa ética, né? Na televisão a gente já tem uma certa ética do uso dessas imagens. Sim. Na realidade virtual a gente ainda não tem uma linguagem, não tem um código de ética ainda que determine que imagens você usa e em que universo que você vai imergir. Fora isso, tem outras questões do nosso organismo mesmo. Né? A realidade virtual ela tem a tendência a nos dar dor de cabeça, né? Não é confortável. Ela mistura o 3D, né? Quem já viu 3D no cinema sabe que aquilo ali muitas vezes pode ser desconfortável. 360 graus, 3D né? com 360. O corpo humano não está tão adaptado assim, ainda essas não, mudanças, né? Por enquanto não. Bom, Lorena, eu agradeço as suas explicações, mostrar um pouco sobre esse ambiente novo da comunicação. E se você tem alguma dica que você pode dar para os alunos que têm interesse em aprofundar um pouco mais sobre o jornalismo imersivo, assim, você fica à vontade. Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que é um ambiente interessante de se acompanhar. Nas universidades americanas já tem disciplinas, né? Já tem estudos mais amplos a respeito dessa linguagem, mas a maioria é em inglês, né? Mas vocês podem acompanhar, por exemplo, tem um site que se chama immersivejournalism.com, se não me engano, mas se procurar no Google acha fácil. Acompanhar o trabalho da Noni de la Penha, que é essa jornalista, e normalmente fazendo nos aplicativos, se você procurar dentro do YouTube e procurar nos aplicativos do Google Play ou do iTunes, procurar por VR, né, VR. E aí você encontra os vídeos prontos. Se você tiver o óculos, você consegue ver em realidade imersiva. Se você não tiver, alguns deles você consegue ver em 360, que o YouTube já permite. Então é isso. Muito obrigado, Lorena, por participar com a gente. Espero que vocês todos tenham entendido um pouco mais sobre o jornalismo imersivo, então.